E é curioso até porque aqui em São Paulo o nosso problema não é com o homicídio nem latrocínio, é roubo. Então eu queria entender, como é que vai ser a sua polícia nesse caso? Porque a gente já teve experiências assim e esses números que o senhor se referiu são consequências de mais autonomia da polícia, como a gente tem visto aqui em São Paulo. Os números de homicídio não são consequência da ação policial, eles são consequência da ação do crime. A maior parte dos homicídios no Brasil não são gerados pela ação policial, eles são gerados pelo crime. Milhares de pessoas morrem diariamente nas mãos do Comando Vermelho, do PCC, do Bonde dos Malucos, da ADA e de outras facções que tomaram o território nacional. Eu não posso, por mais que eu seja paulista, tomar o todo pela parte. São Paulo não é o Brasil. Santa Quitéria, que é uma cidade que foi tomada pelo Comando Vermelho no Ceará, ela vive uma situação muito diferente de São Paulo, de Vinhedo. Se eu for falar da periferia de Fortaleza, ela vive uma outra situação. Bahia está sendo tomada de homicídios. O Amapá está tomado de homicídios. As pessoas têm medo do homicídio, assim como outras têm medo do furto e roubo, assim como mulheres têm medo da agressão de um eventual namorado, de um marido, de uma relação. Nós temos crimes diferentes, mas como regra geral para tudo, nós temos a impunidade. O Brasil se tornou o país da impunidade. E o homicídio se tornou regra nos lugares mais pobres do Brasil. Eu rodei todos esses lugares, do Pará, o Maranhão, e as pessoas me pediam desesperadamente: acabe com esses caras. Eu não vou necessariamente acabar matando eles. Agora, se eles quiserem atirar contra o policial, eu não vou impedir o policial de fazer uso das suas prerrogativas. É isso. Pode falar. Candidato, boa noite, Lucas, aqui do UOL. Queria saber porque em junho vocês tiveram a candidatura do Kim ao governo de São Paulo e agora nas apresentações não tem nenhuma menção candidata, um possível candidato aqui em São Paulo. A gente sabe que Minas, Rio e São Paulo decidem as eleições para ser as três maiores eleitorais aqui do Brasil. Quem que vai ser o candidato? Vai ter um nome, um definido? Como é que está isso? Ainda não está definido por hora. São Paulo. O Kim, ele aceitou uma missão maior do que ser candidato ao governo de São Paulo. Se eu vencer a eleição, será porque Kim Kataguiri assumiu a posição que ele assume hoje. Não só apenas o Kim, Amanda e o Haroldo. Minha campanha agora se tornou completamente outra depois da adesão deles. Então nossos planos hoje, por mais que eu ame meu estado, por mais que eu seja paulista, a bandeira das 13 listas, povo bandeirante, eu sou brasileiro também, e minha missão maior agora com o povo brasileiro do que o povo de São Paulo, por mais que eu ame meu estado. Isabela, do Folha de São Paulo. Durante seu discurso, o senhor afirmou que quer transformar favelas em bairros e favelados em cidadãos. Eu gostaria que você explicasse o que você quis dizer com transformar favelados em cidadãos, já que moradores de favelas já são cidadãos brasileiros, com direitos e deveres garantidos pela Constituição. E além disso, eu também gostaria que você dissesse o que pretende fazer para desfavelizar o Brasil. Vou começar pelo começo, então. A Constituição garante uma série de direitos. Liberdade, direito de ir e vir, direito de propriedade, direito à habitação. Alguém ali dispõe desses direitos? Ninguém dispõe. São direitos nominais. Eu colocar um direito num papel não significa que ele se realiza na realidade. Inclusive, veja só, eu sou uma figura de direita. O maior crítico disso é a esquerda, historicamente. Materialmente falando, eu ficar citando nominalmente direitos, dizendo que eles existem, não faz com que eles se realizem no plano da realidade. Eu tenho que executar os direitos. Torná-los cidadãos é uma constatação de que tem uma parte do povo brasileiro que é tratado como bicho, às vezes nem sequer como gente. E entregar a eles o direito à moradia, ao direito a viver num bairro decente, a ter um emprego perto de casa, a não ter que ficar se submetendo ao bandido, é entregar direitos humanos a eles. Essas pessoas, infelizmente, não são titulares de direitos. Segunda coisa, o que é uma política de desfavelização? Eu já vi gente falando, o Renan vai pegar uma retroescavadeira e tirar as casas ali. Mentira! A nossa política de desfavelização é literalmente tornar o que a gente chama de favela em bairro, em levar esgoto e fornecimento de água, a acabar com a taxa altíssima que nós temos de tuberculose em favela, porque os becos fazem com que a umidade fique muito mais alta do que num bairro comum, é fazer com que a gravidez na adolescência despenque, porque existe inclusive uma pesquisa na favela da Maré, a presença de gravidez adolescente nas favelas é muito maior. Os casos não reportados de violência contra a mulher na favela que existem são muito maiores. As mulheres têm medo de fazer o reporte disso. Todos os lugares muito pobres, aí não só favelas, estou falando de cidades muito pobres. Mulheres falam, olha, eu não posso denunciar. Pessoas que são assaltadas ou que foram alvo de abuso, homens que tomaram porrada no meio da rua, pai de família, porque quis pegar um Uber e não um mototáxi ligado à facção. Esses caras não reportam os crimes que eles sofrem. Tudo isso é algo que acontece com gente que é vítima do tipo mais baixo de banditismo, que a gente viu como aconteceu no Haiti, que vem em alguns ainda, infelizmente, lugares na África.
Eu quero tornar essas pessoas cidadãos. É isso. Isso é a coisa mais republicana, isso é a coisa mais bonita, esse é o maior programa social do nosso governo. Tenho muito orgulho de defender isso. Isso vai vir com título de propriedade, corte de gastos do governo, um programa nacional de desfavelização, uma adequação desses bairros, e vai ser muito sensível que nós vamos fazer. Quem mora numa encosta não vai poder continuar morando na encosta, nós vamos construir um prédio para essas pessoas. Quem mora num bairro plano que já está se urbanizando e que tem até comércio, nós vamos terminar de adequar aquele ambiente, aquela pequena propriedade. Nós vamos fazer ruas, nós vamos levar saneamento, iluminação para esses locais, nós vamos levar escola para esses locais. Isso é tornar essas pessoas cidadãs, acima de tudo. Essa é a grande política de desfavelização. E eu vou falar, se nós entregarmos isso, meu plano é entregar isso em pelo menos 15 anos. Mudou a paisagem urbana do Brasil. País sério no mundo não tem favela. Não existe país sério com favela. Nós vamos ser um país sério não tendo favelas. Candidato, boa noite. Matheus Dias, da Jovem Pan. Hoje foram apresentados pelo menos os principais projetos que constam no Livro Amarelo. Não sei se chamam. São projetos, claro, ambiciosos. Projetos que precisam de parcerias do Congresso também para conseguir fazer com que esses projetos passem, que eles vão para frente. Durante o discurso tiveram críticas à direita, à esquerda e ao centro. Eu queria saber se no Congresso hoje, talvez até o Kim Kataguiri seja uma peça importante para conseguir isso, como que está sendo feita essa costura da candidatura do senhor com o Congresso e se há alguma aliança ou missão? Então, primeiro, com o Congresso a gente constrói o governo, não a candidatura. A gente vence a eleição independentemente de aliança partidária, mesmo porque o Centrão não costuma ser bem sucedido em construir eleições majoritárias, né? Razão pela qual eu sou muito cético, diferente de alguns analistas, sobre candidaturas do PSD ou importância do Kassab em tabuleiro eleitoral. Mas enfim, construção com o Congresso haverá. Veja, eu pedi o impeachment do Bolsonaro no governo Bolsonaro. E eu aprovei esse ano, sancionado pelo presidente Lula, e com o voto dos bolsonaristas, projeto de lei de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Então assim, eu pedi a queda de um presidente. Nós derrubamos o presidente petista e ainda assim, uns votaram, os outros sancionaram nosso projeto. Então, uma coisa é você manter a sua coerência ideológica, a combatividade do seu discurso, que nós sempre manteremos, Renan vai manter, a nossa bancada na Câmara vai manter. Outra coisa é você sentar e construir naquilo que é a convergência. E eu vou além. A parte mais impopular é a pauta econômica. E como o Renan explicou, hoje as emendas parlamentares são, infelizmente, o principal instrumento de negociação política, que é o que elege 300 deputados dentro da Câmara. Hoje ela está vinculada à receita corrente líquida, ou seja, quanto mais o parlamento aprova medidas de arrecadação, mais aprova imposto, maior a receita para transformar em emendas nos seus estados. Nós vamos mudar essa lógica. As emendas vão ser uma porcentagem das despesas livres, discricionárias, ou seja, em vez de ser quanto mais imposto você cria, mais emenda você tem, vai ser quanto mais gasto obrigatório você corta, mais emenda você tem. Então a gente vai transformar uma intenção, digamos assim, não republicana do Centrão, de ter mais emendas, num trabalho republicano de corte de gasto obrigatório. Na agenda de segurança, sequer nenhum tipo de incentivo de emenda vai ser necessário, porque veja, lei antifacção, mesmo com articulação contra do governo Lula em relação ao relatório da Câmara, foi aprovado com uma maioria folgada. PEC da segurança. A gente inverteu a lógica da PEC da segurança que foi enviada pelo governo, e a gente teve quórum de PEC, inclusive com o voto do próprio governo. Então é uma pauta tão popular que o Congresso quer aparecer junto, né, voluntariamente. Então, nas nossas duas áreas principais, primeiro é a área econômica, nós vamos fazer essa articulação por meio da mudança de incentivo de emendas. E segundo, na parte de segurança, nem sequer precisa haver incentivo, porque é uma pauta popular boa para a maior parte do Congresso aparecer junto. Isso aqui seria um presidente da Câmara, pelo amor de Deus. Vamos lá. Candidato, Kátia Gomes da Rede TV. Queria saber a proposta que o senhor tem sobre bullying nas escolas, porque os casos têm crescido cada vez mais, né? Bullying nas escolas, contra agressões, e também a parte da segurança dos policiais nas escolas de todo o Brasil. Restituição da autoridade do professor em sala de aula. O professor vem sendo humilhado em sala de aula. E não é só o bullying que o aluno sofre do coleguinha. O bullying acontece hoje também com o professor. E o professor é a autoridade que tem que impedir não só o bullying do aluno para com ele, mas do aluno para com outro aluno. Hoje, o professor com medo e o professor desmotivado e o professor sem autoridade, sem instrumentos para sancionar o aluno que é indisciplinado, ele não tem nada o que fazer. Visitei escolas ao redor do Brasil e que estão no modelo das escolas cívico-militares que foram muito funcionais. Todas as crianças são muito disciplinadas.
A única restrição que eu tenho nesse modelo é que ele é caro e eu não consigo implementar em todas as escolas. Porque há modelos híbridos, entretanto, que nós conseguimos fazer, em que há as figuras de autoridade e a formação disciplinar do aluno impedindo o bullying. Outra coisa que está passando ao largo do debate, mas que muitas mães reclamaram, é a mistura de alunos típicos com atípicos em sala de aula e o aluno típico sofrendo bullying. Às vezes uma criança autista nível 2 ou nível 3, ela sofre bullying das outras crianças que são típicas. Nós temos que ter salas com atendimento especial para crianças especiais para evitar esse tipo de bullying também. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.